Sobre a Quaresma de São Leão Magno, Papa, jejuns inúteis daqueles que não se alimentam da verdadeira carne de Cristo. Caríssimos, nós conhecemos o fervor de vossa devoção para saber que nos jejuns que precedem a Páscoa do Senhor, muitos dentre vós aguardam nossas exortações. Mas uma última abstinência é necessária não somente para conter o corpo, como também para purificar a alma. Esperamos, outro sim, de vós uma observância tão perfeita que saibais fechar as portas do vosso espírito para o erro e recusar as vontades materiais aos instintos do corpo. Com efeito, na festa da Páscoa, para a qual convergem todos os mistérios de nossa religião, aquele cujo coração não está manchado por nenhum sentimento contrário à fé, prepara-se por uma purificação autêntica e conveniente. Diz, na verdade, o apóstolo: pois tudo o que não procede da boa fé é pecado. Romanos 14, 23. Serão inúteis e sem sentido os jejuns daqueles que foram enganados pelo pai da mentira, por suas ilusões, e que não são alimentados pelo verdadeiro corpo de Cristo. Consequentemente, nos devemos submeter com todo o nosso coração aos divinos mandamentos e à salutar doutrina, e, de outra parte, devemos nos abster prudentemente das opiniões dos ímpios. A alma, com efeito, realiza um jejum santo e espiritual quando ela rejeita os alimentos do erro e os venenos da falsidade. Um inimigo enrustido e hipócrita administra esses venenos muito insidiosamente, nesse momento em que, pela retomada da venerável solenidade, a Igreja no seu todo é chamada de novo para compreender melhor os mistérios de sua salvação. O verdadeiro confessor e cultivador da ressurreição de Cristo é aquele que não faz confusão a respeito de sua paixão e que não se engana em relação ao seu nascimento corporal. Porque alguns, envergonhando-se do Evangelho na cruz de Cristo e tentando audaciosamente reduzir a nada o suplício vivido pela redenção do mundo, chegaram a negar no Senhor a natureza de corpo autêntico. Eles não compreenderam que a divindade impassível e imutável do Verbo de Deus, mesmo voltando-se para a salvação dos homens, de uma parte nada perdeu por força do poder que lhe é próprio, e de outra assumiu aquilo que nos pertence por causa de sua misericórdia. Assim, em Cristo existe uma pessoa com dupla natureza: Filho de Deus, ele mesmo Filho do homem, que é um só Senhor, que assume a condição de servo por desígnio da sua bondade, sem ser constrangido pela lei de qualquer necessidade. Ele se fez humilde pelo poder, passível pelo poder, mortal pelo poder, porque para destruir o império do pecado e da morte, era necessário que a substância pela qual ele era fraco fosse suscetível de sofrer, e também a natureza pela qual ele era onipotente não perdesse nada da sua glória. Sobre a Quaresma de São Leão Magno, Papa, unidade indissolúvel do Verbo e da carne de Cristo. Assim sendo, caríssimos, lendo ou ouvindo o Evangelho, se descobrirdes em nosso Senhor Jesus Cristo alguns traços sujeitos à injúria, outros ilustrados por milagres, de sorte que no mesmo homem, ora transpareçam caracteres humanos, ora resplandeçam caracteres divinos, não queirais, então, atribuir uns e outros a alguma falsidade, como se em Cristo houvesse apenas a humanidade ou a divindade. Mas crede fielmente em uma e em outra, adorai humildemente tanto uma como outra, reconhecendo que nada divide a unidade do Verbo e da carne, e porque se manifestam em Jesus sinais divinos, não sejam vistas como falsas as manifestações corporais.
São abundantes e verdadeiros nele os testemunhos de uma e de outra natureza. O desígnio divino, em sua profundidade, quis que eles concorressem para fazer compreender que a divindade na carne e a carne na divindade participam em tudo do Verbo impassível que não se separa da carne passível. Alma cristã que foge da mentira, que é discípula da verdade, procure servir-se confiantemente da história evangélica. Considere as ações visíveis do Senhor, ora a partir de uma inteligência espiritual, ora de uma visão corporal, como se estivesse em companhia dos apóstolos. Atribui ao homem o fato de que a criança nasceu de mulher, a Deus o fato de que nem sua concepção, nem seu nascimento violaram a virgindade de sua mãe. Reconhece a condição de servo, envolto em panos, deitado num presépio. Mas é preciso confessar a forma do Senhor anunciada pelos anjos, proclamada pelos elementos, adorada pelos magos. Compreende que, como homem, não recusou a festa nupcial. Admite que, como Deus, transformou a água em vinho. Reconhece nele os nossos sentimentos, quando chora por amigo morto. Comprova o poder da divindade quando, pelo poder de sua palavra, faz o mesmo amigo sair vivo do sepulcro, depois de estar enterrado há 4 dias, de já estar cheirando mal. Cuspir no chão, fazer lama com a saliva foi ação corpórea, mas iluminar os olhos do cego, ungidos com essa lama, ninguém duvida que isto pertence ao poder que foi reservado pela manifestação de sua glória, o que não tinha sido dado no princípio da natureza. É próprio de homem verdadeiro descansar a fadiga do corpo, dormindo, mas é próprio do Deus verdadeiro amainar a violência da tempestade furiosa, com a força de sua ordem. Dar de comer aos famintos é próprio da bondade de coração social, mas quem ousaria negar ser obra da divindade, saciar com 5 pães e 2 peixes 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? Cooperando com a divindade, os serviços de um corpo verdadeiro, este demonstra estar no homem e o homem nele, porque a natureza humana só poderia ser curada das feridas deixadas nela pela antiga culpa original, se o Verbo de Deus, tomando para si uma carne do útero da Virgem, nascesse uma só e mesma pessoa, a carne e o Verbo.